Bom dia, mulher! Bem-vinda para mais um encontro transformador, por sinal. Como foi aí o seu Dia dos Namorados? Como foi a sua semana, o seu fim de semana? Hoje nós vamos falar de amor aqui. Então, fica comigo, pega seu papel, pega a sua caneta, sua água e vem, porque vai ser transformador. Mas antes, né? Já compartilha no grupo da família, dos amigos, do condomínio, dos pais, porque, aliás, quem não tem um relacionamento, né? Todas nós temos. Agora, aquelas pessoas que ainda não têm também estão à procura, também querem. Então, esse conteúdo aqui ele vai fazer diferença, tá? Eu vou chamar o pessoal do Instagram enquanto você compartilha para a gente começar sem mais delongas essa live de amor sem anulação. Olá, bom dia! Vamos falar nessa live de hoje do seguinte tema: amor sem anulação. Por que que tantas mulheres elas ignoram os sinais, as percepções e vivem relacionamentos aonde elas estão se anulando, aonde elas estão muitas vezes sofrendo? Elas não estão escutando a voz da intuição para continuar sendo escolhida, para continuar se sentindo amada, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Mas antes eu quero já trazer reflexões para você. Como foi o seu Dia dos Namorados? Como foi o seu fim de semana? Será que você teve aí um momento romântico, viajou, curtiu? Ou será que foi mais um daqueles dias meio fake, né? Que a gente troca presentes, que a gente sai para jantar e posta uma foto como se fôssemos casais saudáveis, equilibrados. Como que foi o seu dia dos namorados? Porque o dia passou, né? Mas relacionamento é para ser vivido todos os dias. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui, tá? Sandra, para quem que é essa live? Essa live, ela é para você, mulher, que vive se anulando num relacionamento. Essa live é para você que, Sandra, ó, já dei uma pausa aqui, vou ficar sozinha mesmo, porque eu não acho coisa boa, eu encontro as pessoas, mas depois de um tempo eu acabo sendo machucada, trocada, sofrendo, né? Então essa live também é para você. Essa live é para você que está sozinha, porque está cansada de se envolver e de se ferir. Essa live também é para você que tem um relacionamento e que é bom, mas dá para melhorar. Essa live é para você que vive um amor saudável e um amor que está em desequilíbrio, aonde você precisa se adaptar, aonde você está ali vivendo de aparências, né? Quantas mulheres nesse Dia dos Namorados não saiu ali para jantar, não ganhou um buquê de rosas e tirou aquela belíssima foto para postar, para mostrar, né? Nossa, tá tudo bem entre a gente. Nós estamos vivendo bem, mas será que na realidade é isso mesmo que está acontecendo? Então, essa live é para você. Sandro, olha, eu sempre assisto as suas lives com meu marido, mando para o meu namorado, serve para eles? Claro que serve, né? Eu vou sempre falar aqui, na maioria das vezes, no feminino, porque é o meu maior público, mas tudo que eu vou trazer aqui serve para o seu namorado, para o seu marido, para o seu irmão, para quem você quiser compartilhar essa live. Bom dia, ó, temos até família aqui. Bom dia, Nina, tudo bem? Bom dia, Vanilda, Marcelo, Graça, pessoal do YouTube, sejam todos bem-vindos, tá?
Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pacto, porque amor, ele tem níveis. E no nível de amor que eu tenho aqui com vocês, é um nível de amor maduro e equilibrado. O que isso quer dizer, Sandra? Que a gente não ama só um casal entre homem e mulher e os filhos e a família? Não. Nós viemos aqui para aprender a amar. Então, essa relação que eu tenho com vocês é uma relação de amor. E amor precisa de equilíbrio. Eu vou aqui te entregar algo precioso. E a forma que você tem de equilibrar essa relação é compartilhando, é interagindo, é deixando o seu like, é você trazendo uma contribuição para essa relação, tá? Aqui no Instagram você compartilha aqui, ó. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Aqui no aviãozinho. No YouTube, né? É na setinha. Então vamos lá continuar. Ó, primeira vez, bem-vinda! Sempre tem pessoas novas, né? Então eu vou me apresentar para vocês. Eu sou Sandra Reis, eu sou mentora sistêmica, terapeuta. Aqui eu ajudo mulheres que já construíram muita coisa na vida, né? Mas que percebem que tem algo que ainda precisa ser lapidado, tem algo que não tá tão bom assim. Tem mulher que é super realizada na profissão, ganha bem, trabalha com alma, com propósito, mas o amor não é bem assim. E tem mulher que é ao contrário, né? Vive um relacionamento equilibrado, mas é infeliz no trabalho, ou às vezes não recebe como merece. Então, a gente precisa sempre estar ajustando algo da nossa área, da nossa vida. Às vezes a gente está indo até bem no amor, na profissão, mas a saúde não está bem. Então, isso é uma mulher que já construiu muito, mas sente que continuar do mesmo jeito já não dá mais, que tem algo que precisa ali ser lapidado. E é sobre isso que nós vamos falar aqui, é sobre isso que eu trago e contribuo com todas vocês que me seguem, que me acompanham, tá? Sandra, por onde a gente começa? Já começamos, né? Mas agora vamos um passo a passo. Vamos construir uma base para você conseguir se sentir alicerçada e ver aquilo que você já viu, mas está fingindo que não viu. Aquilo que você já percebeu e está ignorando. Antes de eu me aprofundar nesse pedaço, né? Começa a trazer para a consciência como foi o seu Dia dos Namorados. Foi bom? Leve? Pesado? Sandra, saí. Fui jantar num lugar maravilhoso, ganhei um belo de um presente, sabe? Foi assim espetacular. Não foi tão bom assim, sabe, Sandra? Porque para mim essas datas, a data do meu casamento, a data do Dia dos Namorados, acende em mim velhas dores, dores muito antigas. Para algumas pessoas é isso, né? Então, como foi aí para você? Me diz. Ou melhor, se você não quiser colocar aqui, você pode responder isso para você. Foi um momento gostoso? Foi um momento prazeroso? Foi um momento de dúvida? Foi aquela sensação assim, ai, mais um ano, nada mudou. Ele não muda. A relação não muda, tá sempre igual, pesada. Eu queria um parceiro, mas eu tenho um filho. Eu queria alguém do meu lado, mas eu me sinto sozinha. Como que foi isso para você? Coloca aí no papel. Quando a gente começa a escrever, a gente vai abrindo horizontes, né? A gente começa a dar voz interna para aquilo que você muitas vezes não consegue verbalizar por medo, por insegurança, por não querer desagradar o outro. Como foi para você? Segundos de silêncio para você entrar em contato com tudo isso aí dentro.
Podemos seguir? Sandra. Ganhei presente, saí para passear, mas no fundo, um vazio. Então vamos lá, vamos começar a nomear as coisas. Esse vazio pode ser uma anulação? Pode, né? Claro que pode. Porque a gente muitas vezes a gente vai se diminuindo para caber, a gente vai se anulando. Os sinais estão ali, altos, claros, né? A gente percebe que a pessoa não está presente de corpo e alma, a gente percebe que tem algo ali errado, sabe? Tem uma voz dentro da gente que fala assim: tem algo aqui que não está se encaixando. Você percebe a ausência emocional da pessoa, você vai percebendo a falta de dedicação, o vínculo, né? A intimidade já não é mais a mesma. A gente se encontra intimamente falando, sexualmente falando, de vez em quando. A gente percebe que tem algo errado. Os sinais, eles estão ali, mostrando para a gente, sinalizando isso. Mas a gente começa a ignorar os sinais, a ignorar a nossa intuição, a gente desconfia do que a gente sente, né? A gente percebe, mas sempre dá uma justificativa do tipo, não, ele esqueceu de comprar o meu presente, mas também, né, tá trabalhando tanto. Esqueceu de um compromisso que a gente tinha marcado há tempos, mas também, né, coitado, passando por tudo que está passando no trabalho. Então a gente vê os sinais e a gente começa a justificar. A gente sente que tem algo que não vai bem, a gente sente que estamos só numa relação tentando sustentar aquilo, mas a gente também ignora esses sinais, a gente começa a duvidar do que sente, a gente duvida até do que vê. Às vezes você viu algo e duvidou desse algo também. Quantas vezes você sentiu, você percebeu, você viu e você ignorou? A sua alma tá ali, trazendo sinais, tentando conversar com você, mas você está ignorando. Quantas vezes isso aconteceu com você? Você tentou se convencer que tudo que está acontecendo é natural, é normal. Homem é assim mesmo, né? Homem não dá muita atenção para certas coisas. Homem tem uma cabeça diferente. Quantas vezes você foi justificar o injustificável? Quantas? O movimento, a princípio, é esse mesmo, tá? De percepção. Só que daí você não se deu conta que quando você não viu, ou melhor, viu e fingiu que não viu, quando você sentiu, percebeu e ignorou, você na realidade fez o quê? Você não ouviu a sua intuição. Você foi se afastando da sua essência, da sua alma, das suas percepções, né? Quantas vezes? E tem pessoas, tem mulheres que falam assim: não, a gente não briga. Mas por que que não briga? Porque não conversa. Você muitas vezes nem fala o que sente, porque você está exatamente fugindo desse caminho, né? Você não expõe as suas sombras, as suas luzes, você não fala do que você sente, do que você quer, do que pode melhorar. Aí não tem mesmo confusão. Por quê? Porque você não fala, você fica caladinha, você se anula para caber. Então, tem mulher
Tem relacionamento que os dois chamam isso de, ai, nós estamos numa fase madura da relação, a gente não discute, não tem problemas entre a gente. Será que é uma fase madura ou será que é uma fase de anulação? É isso que eu quero trazer primeiro para você, percepções. Porque muitas vezes você está se iludindo, você está chamando de maturidade aquilo que na realidade é um silêncio. Eu me calo, eu me anulo para não ter desconforto na minha relação. Tem outra coisa, né? Quantas mulheres, e isso é algo que eu vejo aqui nos atendimentos individuais, nos atendimentos de casal, nas mentorias, assim, Sandra, mas a gente se ama, a gente tem química, sabe? A nossa intimidade é muito boa. Pode acontecer. Da intimidade ser boa, intimidade no sentido de sexualidade, de físico mesmo, né? De ó, encaixe, mas não tem a conexão emocional. O que também é um tipo de anulação. O que também é um tipo de violência. Porque se você não tem conexão emocional, você não pode se expressar. Faz sentido? Compreendem? Na live passada, nós falamos dos 3 fatores que estão envolvidos no relacionamento, né? O amor maduro, a sexualidade, o desejo ou a paixão, que são um tripé para que haja de verdade um relacionamento. Então, se você só tem a sexualidade, você não tem um relacionamento. Se você só tem desejo, você também não tem um relacionamento. Se você tem amor sem os demais, também não tem relacionamento. Então, você pode sim estar dentro de uma configuração que você chama de relacionamento e você amar, mas não ter os outros dois. Já virou um amor fraterno. Ou você pode ter muita química, muita sexualidade, muito desejo e não tem amor. E aqui é importante trazer, estou fazendo essa ponte, essa conexão, ó. Se você chegou agora, depois você vai lá e assiste a live passada, tá? Mas agora você continua aqui comigo para você não perder. Nós temos tipos de amor. Vamos falar um pouquinho disso, que isso é importante para relacionamento de casal. O primeiro nível de amor é um amor muito infantilizado. É um amor muito cego mesmo, né? Sandra, mas eu sou uma mulher adulta, eu tenho 40, eu tenho 50, eu posso sentir esse amor infantil? Sim. Esse amor infantil que faz você se calar para se sentir amada, aprovada, escolhida, validada. É um amor infantil, é um amor cego. Um batom saindo. É aquele amor aonde você tem um corpo adulto, mas você se comporta de uma forma cega, infantil. Isso vale para homens e para mulheres, né? Você não consegue ali se expressar, falar do que sente. Ou quando você fala, o outro recebe isso de uma forma muito ruim. É um amor infantil. Tem um amor que é o amor maduro, que deveria ser o amor que você está buscando na sua relação, o amor maduro, o amor saudável, aonde tem troca, aonde tem equilíbrio, aonde você não precisa se anular, se diminuir para caber, para corresponder, aonde você não precisa se fechar para não ter, conflito, aonde você pode ser você.
Esse é um amor maduro, aonde um não leva o relacionamento sozinho, aonde tem os dois. E tem um amor mais evoluído, que é o amor espiritual. O que é esse amor, Sandra? Esse amor espiritual é o amor aonde você chegou num nível que você olha para o outro e vê as sombras do outro e você fala: nossa, meu marido é assim, nossa, eu sou assim. E você não se julga e não julga o outro, e você busca recursos para resolver, para integrar as suas sombras, os seus traumas, os seus bloqueios, as suas crenças. É aquele amor aonde você diz sim, ok, eu me casei com uma pessoa desafiadora. Mas o que essa pessoa está revelando sobre mim? Observe que o amor maduro, o amor espiritual, ele não busca culpados, né? Você não vai dizer assim, ai, mas nosso relacionamento tá ruim, a culpa é dele. No amor maduro, a gente não faz isso. No amor maduro e espiritual, a gente pega a nossa parcela de responsabilidade dessa relação e faz alguma coisa com ela. Então, muitas vezes você está num relacionamento onde a comunicação é cheia de ruídos. O que você vai fazer? Você vai curar em você as suas sombras, aqueles medos que você tem de se comunicar, para você aprender a se comunicar de forma assertiva, e aí, mesmo que o outro, a princípio, ele não esteja no mesmo movimento que você, o outro, ele sempre vê a nossa mudança e busca mudança também. Então, é assim, a gente não espera o outro mudar para a gente mudar. A gente vai se lapidando. Você é um belo de um diamante, mas está bem bruto. Talvez precisando de aparar algumas coisas. E aí você começa a fazer esse movimento. Em algum momento, a outra pessoa começa a ter pequenas sacadas do tipo: nossa, como fulana tá diferente, a gente já não briga, a gente conversa, né? E aí começa a renascer, se estiver apagada, a sexualidade, o desejo, porque a gente deseja o novo. E o novo não significa que você precise acabar com o seu relacionamento, com o seu casamento e buscar um outro. A gente pode se tornar uma pessoa nova dentro da relação. Bom dia, Elza. Elza? Entende? É por isso que muitas vezes você vê assim um casal que passou por um momento muito difícil mesmo. Pode ter sido de saúde, um momento de dificuldade financeira, profissional, um momento até muitas vezes de traição na relação, e depois esse casal, ele volta se amando mais, se respeitando mais. Por que que isso pode acontecer? Bom dia, Roseli. Por que que isso pode acontecer? Porque normalmente a gente viu coisas que a gente não via e ajustou uma postura interna e a gente conseguiu ver o valor da outra pessoa. Vou te dar um exemplo aqui. Eu estava até conversando recentemente isso com meu marido, que nós dois estamos vivendo uma fase nova dentro do casamento. Olha só, depois de 25 anos, a gente se reapaixonou um pelo outro com tudo, com tudo. E o que aconteceu, né? Quem me acompanha já sabe, quem não acompanha, tá chegando agora, vai ficar sabendo. O que aconteceu entre mim e o meu marido? Nós estamos num processo de tratamento de saúde, já tem, acho que vai já para 2 anos e meio para 3. Enfim, o que aconteceu ali? Ah, Sandra, já sei, sempre tem essa pessoa, né? Já sei, Sandra, você teve medo de perder ele, dele morrer, e daí você agora tá sendo legal.
Tem gente que vai dizer isso, né? Não, não é isso, tá? Embora para muitos casais isso possa acontecer, de repente um acidente de trânsito, um dos dois fica doente, e daí a pessoa vê o quanto valoriza aquela pessoa e começa a viver de uma outra forma, pode acontecer. Mas no nosso caso, olha o que aconteceu. Meu marido fez um tratamento de câncer e a forma com a qual ele lidou com tudo isso foi de uma admiração. Sabe aquela pessoa que não se vitimiza? Sabe aquela pessoa que não ficou assim, ó Deus, porque eu, né, sou um homem tão bom, sou um pai de família, um marido maravilhoso, porque justo eu? Não, meu marido não fez isso. Ele viveu cada processo, cada etapa, a cirurgia, as sessões de químio, tudo, com uma postura tão diferente. E isso fez com que eu visse nele uma pessoa que eu ainda não tinha visto, não lidando com algo tão desafiador e complexo. Porque você lidar com o câncer é você lidar com a morte ali, ó, na sua cara, né? Porque pode ser que o tratamento dê certo, mas pode ser que não. Sandra, mas todo mundo vai morrer. Vai, eu vou morrer, você vai morrer, mas a gente não sabe exatamente quando. Mas quando a doença bate na porta, a gente sabe que a morte pode estar bem perto, né? E a forma com a qual ele lidava com tudo me deixou assim mais admirada, mais apaixonada, sabe? Eu comecei a olhar para aquele homem e falar: gente, eu sabia que ele era maravilhoso, mas eu ainda não tinha visto essa profundidade, esse nível. Então ele ia lá, o médico queria dar um atestado para ele falava assim: não, eu não quero, vou trabalhar. Não, mas para o seu bem, né? Para você não ficar exposto. Não, mas eu vou trabalhar. E aí ele foi trabalhando até um momento, né, que o sistema imunológico fica muito baixo, e aí o médico falou: agora não dá mais, agora você precisa ficar um pouco mais recluso. E daí, ok, ele ficou em casa. E olha só o que ele começou a fazer no auge do tratamento dele. Ele quis fazer reforma em casa, ele quis mudar o jardim, ele quis pintar, fazer mil coisas. E eu falava assim: amor, por que você não vai descansar? Ele: não, porque eu tô bem, eu vou ocupar a minha cabeça com coisas que me lembrem vida. Eu não preciso ficar ali preocupado com a morte. Eu vou fazer o meu melhor, né? O meu tratamento médico, nós procuramos os melhores médicos aqui em Brasília. Eu vou fazer o que tem que ser feito, mas eu vou viver. Nesse ano do tratamento dele, foi um ano assim que eu vi uma pessoa que eu ainda não tinha visto e que eu me apaixonei mais ainda. Eu já amava, mas ó, você pode amar uma pessoa, você pode estar no seu casamento amando o seu marido e não tendo paixão por ele, tendo sexo de vez em quando. Mas quando tem a sexualidade, a paixão, o amor sempre se renovando, aí você pode chamar isso de um relacionamento saudável. Então, ele chegava para mim, ele falava assim: amor, o que eu faço agora? Porque eu sei, né? Eu assisto as suas lives, a gente conversa e tudo. Eu sei que a doença é um sintoma emocional. Por onde eu começo? Porque se é um sintoma emocional, eu vou cuidar do meu corpo, porque o medicamento trata o sintoma e a doença, mas a raiz emocional não, são coisas diferentes. Quando ele me falou aquilo, eu falei: gente, ele realmente me escuta, ele realmente está mergulhado comigo no autoconhecimento. E aí foi crescendo a admiração. E agora eu vou abrir uma aspas aqui para todas vocês, tá? Nesse último mês chegou muita mulher para mim com depressão, com ansiedade, com problemas nos seus órgãos reprodutivos, né? Falta de desejo. Então, o que eu quero dizer para vocês? Tudo isso é sintoma, precisa também
do aparato médico, mas se você não tratar a raiz, a causa emocional, não resolve. Chegou uma mulher para mim que falou assim: Sandra, eu tomo remédio para depressão tem 8 anos. 8 anos. Por que ela está há 8 anos tomando remédio? É porque a depressão não tem cura? Não. É porque ela só está tratando os sintomas. Antes ela não dormia, aí agora ela dorme, né? Antes ela vivia chorosa, ela já não chora tanto, mas não tratou a raiz. Então a gente precisa entender isso, tá? O medicamento, o médico tem o seu lugar. Vai te ajudar no físico, mas não no emocional. Então, quando eu vi o meu marido se comportando daquela forma, os vizinhos passavam e falavam assim: Mas Marcos, você não pode mexer com tinta, porque você está em tratamento. Aí ele falava: Não, eu estou super bem, já falei com o meu médico, ele liberou. Então, assim, a disposição dele para viver, a gente em pleno tratamento e agendando, marcando viagem. Eu vi nele uma vontade de viver tão grande que tudo se renovou. E o mesmo acontece, às vezes, com você que está passando por um desafio no seu casamento profissional, financeiro, às vezes uma traição. Muitas vezes, né, tudo isso vem para a pessoa se melhorar, conhecer uma versão dela que ela ainda não conhecia. Então, pode sim dar certo, Sandra? Pode, desde que você e a outra pessoa estejam dispostas a olhar para o que estava dando errado, para resolver. Ó, amar tá difícil, né? Então, a gente precisa entender um pouco sobre relacionamentos, sobre amor. Como assim? Para e pensa, né, gente? Eu até falei isso na live passada. A gente quer dirigir, a gente tem que fazer escolinha, tem que aprender. Você quer ser um cirurgião, você tem que estudar. Você quer ser nutricionista, cabeleireira, manicure, você tem que estudar. Você tem que estudar. E a minha mãe é cabeleireira e manicure. Eu vi a minha mãe fazer ao longo da vida inúmeros cursos para se aperfeiçoar. Aí a gente casa, a gente quer ser mãe, quer ser pai, e a gente não faz um estudo. A gente não se aprofunda em nada. Vai assim, ó, no jeitão, né? Não, vamos aqui no jeitão. Do jeito que a bola bater no peito, eu mato e vamos de qualquer jeito. Não é assim, gente. Não é assim, tá? Mas vamos voltar aqui. Eu abri aqui uma aspas, acabei falando sobre mim e o Marcos, e se eu falei isso porque eu estou no fluxo, eu estou seguindo a minha intuição, né? É porque eu tinha que falar isso para vocês e tá tudo bem. Às vezes as pessoas me mandam no direct: Sandra, como que ele tá? Tá tudo bem, entramos agora numa outra fase do tratamento que vão durar mais 2 anos, fazendo um outro tipo, né, de tratamento, mas tá indo bem, tá tudo certo, tudo dentro do que tinha que ser, né? Porque cada coisa traz o aprendizado que a gente precisa para crescer, tanto ele quanto eu. Talvez esse fosse o aprendizado de eu ver uma parte dele que eu ainda não tinha visto, Então aqui, vamos seguir. Deixa eu ver o que eu preparei para vocês. Ó, nós falamos dos 3 níveis de amor: o amor infantil, o amor adulto, maduro e o amor espiritual. E agora eu quero trazer um outro diferencial para você. O amor que é traumático e o amor que é saudável. Porque tem muita mulher que chega para mim confundindo tudo. Aquilo que está te ferindo, te machucando, você está chamando de amor. E não é bem assim. O amor traumático, dolorido, ele gera o quê? O que que ele desperta em você? Medo. Medo de perder, medo de ficar sozinha, de não ser escolhida, medo de não conseguir sem a outra pessoa, porque tem dependência muitas vezes emocional e financeira, né? O amor traumático, ele gera tensão.
Sabe quando você está sempre tensa, em alerta? Ai, não posso fazer tal coisa que vai ferir, vai magoar. Nossa, se eu falar sobre isso, meu Deus, se eu falar que os meninos tiveram uma briga em casa, né? Vai virar uma guerra aqui, a casa cai toda. Então, você está sempre tensa por alguma razão. O carro quebrou, você bateu o carro, alguma coisa, você está tensa para contar porque vai gerar um problema, ou você está vivendo um desafio e está tensa com isso. Eu tenho atendido muitas mulheres no climatério, na menopausa, e que está totalmente tensa na relação, porque, Sandra, e agora que eu não sou mais aquela mulher? Não vai me escolher, não vai ficar comigo, a nossa intimidade vai estar comprometida. Aí você fica cheia de tensões, tensões financeiras, emocionais, tensões de saúde, tensões de comportamento de diversas ordens, tá? Desigualdades, né? Muitas desigualdades. Muitas vezes é a forma de educar os filhos, outras vezes é a forma de sentir e pensar o amor, a forma de se relacionar com a família, com o trabalho, com o dinheiro, com o Deus que você acredita. É um relacionamento cheio de desigualdades. É um relacionamento onde você está sempre se esforçando para se adaptar, você se justifica, você nem errou, mas você pede desculpa pelo que você nem fez. Você, às vezes, tem a maior vontade de fazer uma viagem e você não faz porque é um lugar que a pessoa não quer ir. Você quer, mas ele não quer. E aí você não vai sozinha. O que mais tem dentro de um amor traumático, né? Culpa. Quando você quer viajar sozinha, você se sente culpada porque vai deixar os filhos e o marido. Quando você pensa em trocar de profissão, você se sente culpada porque talvez ele vá ter que segurar tudo sozinho por um tempo. Quando você pensa em falar das suas emoções, você sente culpa porque ele não dá conta de lidar com as emoções e assim sucessivamente. Agora, e o amor, Sandra, saudável? É aquele amor onde não tem tensão. O que você vai falar não vai gerar um conflito. Um amor saudável é aquele amor onde você preserva quem você é, a sua autonomia. É um amor onde você não tem medo de não ser escolhida, onde você não tem medo do que vai acontecer, porque você está segura. Lembra, tá, mulher? Tudo que eu tô falando aqui vale para os homens também, mas o meu foco é você, mulher, que é minha cliente. Então, o amor é saudável, ele não te gera culpa. O amor saudável, você quer viajar com seu marido, mas ele não pode ir ou ele não quer ir e você vai. Esses dias mesmo eu atendi uma mulher que um dos sonhos dela era fazer o caminho como é que é o nome? Peraí, deixa eu ver se eu lembro. O caminho de Constantino, se eu não me engano, ela falou. Mas ela nunca fez. Uma mulher que tem independência financeira. Por quê? Porque o marido não quer ir. E aí, por que que você não vai? Porque você continua sendo uma pessoa. Você continua tendo as suas vontades, os seus desejos. E por que que a gente não faz isso? Porque nós aprendemos a sentir o amor de formas muito desordenadas, né? Às vezes a gente aprendeu, ouviu falar na nossa religião, na nossa família, que o amor dói, que o amor implica em sacrifícios. Em sacrifícios. E daí você passa uma vida se sacrificando. Outras vezes você viu, teve exemplo da sua mãe, das mulheres da sua família que viviam assim. Um amor sacrificial, um amor infantil, um amor com medo, um amor com culpa,
Um amor onde essa mulher se diminuiu para dar tudo certo, né? Porque se o casamento não deu certo, ainda tem muitas famílias, muitas comunidades, muitos lugares onde a culpa é da mulher. Ah, mas ele traiu. Ele traiu. Culpa dela, porque se ela fosse uma mulher que se cuidasse, não tivesse ficado, né, desleixada, ele não tinha traído. Sempre tem ali uma vírgula e alguém deposita um peso na mulher. E eu não estou falando aqui, gente, que a responsabilidade é do homem, tá? O que eu estou dizendo é o seguinte: que numa relação madura não existe culpados, existe responsabilidade conjunta. E isso é um amor maduro. O amor infantil vai dizer assim: a culpa é sua. Culpa é sua, que não estava disponível quando ele queria, ou então a culpa é dele. A culpa é dele, que ele que me traiu, ele que saiu com outra pessoa, né? Então, não é isso. Não é disso que eu tô falando aqui. Não é sobre isso. E muitas vezes as nossas crenças sobre o amor, sobre os homens, as nossas crenças sobre o prazer, a sexualidade, atrapalham o relacionamento. Qual foi a forma com que vocês viram os pais de vocês se relacionando? Era uma forma equilibrada, madura, respeitosa, infantil, sacrificial? Sua mãe carregava o relacionamento nas costas, sua mãe se diminuía para caber, a sua mãe se anulava. Porque se a gente tem uma mãe assim, essa mãe não deu conta de ensinar para a gente sobre intuição. Porque, ó, muitas vezes a sua intuição vem e fala para você: esse não é o relacionamento certo. Mas aí você contando um monte de historinhas para você, né, falando assim: mas eu vou tentar, eu vou dar conta de salvar esse homem, eu vou resgatar esse homem lá da sarjeta. Aí você começa nessa batalha de salvamento, porque você viu a sua mãe fazendo isso, ou você viu a sua mãe sustentando a casa, sustentando muitas vezes o seu pai, emocionalmente e financeiramente também. Aí hoje você é essa mulher que só encontra homens que não se mantêm financeiramente, que vive cheios de altos e baixos, e você tá ali segurando as pontas. Em outras palavras profundas, né? Sandra, mas isso é uma parceria. Não. Isso aí é a historinha que você está contando para você e chamando de maturidade. Em outro aspecto profundo, você aprendeu que você precisa se sacrificar para merecer amor. Então, quando você faz tudo por ele, pela família, e dói, né? Porque é pesado a gente fazer tudo, o que que acontece? É como se dentro de você uma chavinha falasse assim, girasse a portinha que sai alguém de lá e fala assim: nossa, você vale muito, você realmente merece um amor. Então, tem muito a ver com as nossas crenças, com o que a gente viu, com as nossas dores, né? E quando você não olha para isso, para as lealdades familiares, para esse amor cego, você vai vivendo assim, se anulando e chamando essa anulação de maturidade. Ou muitas vezes se colocando num lugar muito infantil e falando assim: a culpa é dele. E não tem culpa, tem responsabilidade dos dois. Eu quero falar agora de alguns sinais que eu observo aqui nas mulheres que elas estão ali vivendo aquilo, se comportando daquele jeito para ter paz na relação, tá? Muitas vezes você percebe que o seu marido vai fazer uma escolha errada, mas você se cala. Você não escuta a sua intuição. Por quê? Você vai se desconectando de você, do seu corpo, da sua alma. Então, você não comenta mais,
né? Você está sentindo alguma coisa e vai engolindo tudo, vai engolindo tudo. Você está vendo alguma coisa, mas você finge que não está vendo. Você está escutando coisas que te machucam e você fala assim: ah, tá tudo bem, porque ele tá nervoso, né? Porque, eu entendo o que ele tá passando, a forma que o pai dele fez com ele, né? A gente vai colocando panos quentes nas coisas. Tadinho, afinal de contas, ele é uma vítima, né? Teve um pai alcoólatra, teve uma mãe ausente, aí a gente vai colocando panos quentes naquilo que não tem como. E você vai duvidando cada dia mais de você, da sua intuição, tá? E aí, eu tô falando isso, já tinha falado, mas agora eu coloquei aqui na sequência para trazer uma outra parte para você, que é a seguinte: Sandra, como que eu começo a recuperar a minha intuição? Querem saber? Sandra, como eu começo a recuperar a minha intuição, a me conectar de novo com essa voz interna, com a minha alma? Então, preste atenção, tá? Eu vou te dar aqui uma sequência, uma etapa, para você perceber e seguir uma de cada vez. Mas é importante trazer a seguinte consciência para você. Sandra, o que você vai trazer vai resolver o meu problema? Não, vai te ajudar. Vai te ajudar. O que resolve o nosso problema? De verdade, de verdade. Olhar para a raiz, para a raiz. Por que uma pessoa tem câncer? Por que uma pessoa tem depressão, ansiedade? Por que uma pessoa tem pressão alta, né? Tá onde isso, Sandra? No emocional. A gente vai tomar o remédio da pressão ou da diabetes, a gente vai tratar os sintomas da ansiedade, da depressão, fazer o tratamento do câncer, mas se a gente não olha para a raiz, não vai resolver, né? Sandra, se eu não olho para a raiz do câncer, né, a raiz emocional, você trata o câncer num lugar, ele entra em remissão, daqui a um tempo ele volta em outro lugar. Então, o tratamento médico, ele é importante, tá? Jamais vocês vão me ouvir dizer que não é. Mas se você não fizer ele junto com a questão emocional, não resolve, não resolve. Eu tive depressão, tomei remédio por muito tempo. E eu ficava encafifada com aquilo. Na época eu não era terapeuta, mas eu já era uma estudiosa de autoconhecimento. E eu falava, gente, mas não tem cabimento, né? Cada vez que eu ia lá, o meu médico me dava um remédio mais potente, mais forte, os efeitos colaterais absurdos, né? Então, melhora uma coisa, piora três. E eu falava assim, tá difícil, tá difícil. E eu comecei a buscar um caminho, até que eu fui e entrei nessa questão emocional para saber qual era a raiz, para resolver, para integrar. E aí sim, eu fui melhorando o meu corpo fisicamente, os sintomas no físico. E já tem muitos e muitos anos que eu não tomo medicamento para ansiedade, para dormir, para acordar, para depressão, porque era assim, né? Era um remédio para dormir, um para acordar, um para tratar o sintoma da ansiedade, da depressão. Gente, é um negócio, é uma bola de neve. É uma bola de neve, só cresce. E aí hoje, quando eu olho para trás e vejo, falo, gente, por que as pessoas não ensinam isso para gente, né? Trato emocional em conjunto. Aí eu vejo pessoas se perdendo só no mundo medicamentoso. Melhora uma coisa, piora duas, três, quatro, cinco, e aí o dinheiro vai ficando todo ali, porque se você for somar tudo que você gasta de remédio, médico e exame, você já podia ter feito trocentos processos emocionais para coisas diversas e a sua vida podia estar muito melhor.
Olha o quanto eu já economizei nesses últimos 12 anos da minha vida sem medicamento. Muita coisa, né? Então, o que eu quero falar para você? Esse passo a passo que eu vou te trazer agora para você começar a recuperar a sua intuição vai te ajudar muito. Mas comportamento não gera cura de raiz emocional. Melhora, tá? Não gera cura. O que é melhorar, Sandra? Você pode sentir uma melhora por 15 dias, um mês, alguns meses, mas quando vier o gatilho, que é aquela coisa que acontece na sua vida e dispara aquela dor no grau máximo, você volta. Você volta lá atrás. E aí, o que é um gatilho, Sandra? Muitas vezes o gatilho tá dentro do nosso relacionamento amoroso, né? Porque o relacionamento amoroso em si, ele traz desafios de comunicação, de intimidade, de lidar com as fases do corpo. Agora mesmo eu também estou lidando com o climatério. Então, o relacionamento, ele tem que evoluir para a gente dando conta de lidar com as novas fases do corpo, da vida, o homem e a mulher, porque o homem vai entrar na andropausa também. Então a gente precisa ter esse entendimento, tá? Mas vai aqui o passo a passo para você já começar a aplicar na sua vida. Ah, detalhe importante aqui que me lembraram de eu falar. Eu quero te convidar, mulher. Nós vamos fazer um workshop onde nós vamos trabalhar exatamente esse ponto, a intuição, para você resgatar ela dentro de você e começar a dar voz para a sua intuição. Sandra, mas cada vez que eu ouvi a minha intuição, eu só quebrei a cara. Você não ouviu a sua intuição, porque jamais ela vai te fazer quebrar a cara. Você estava ouvindo aquelas vozes dentro de você da dor, do medo, né? A sua intuição, que você acha que era, de repente falou assim para você: ah, não termina com ele, não. Porque é ruim com ele, pior sem ele. Aí você está achando que é a sua intuição. Você está ouvindo a voz do medo, você está ouvindo a voz do sentimento de inferioridade, você está chamando isso de intuição. Para a gente ouvir a intuição, que é uma voz da alma, a gente precisa limpar o caminho, o canal, tirar o lixo, tá? E isso a gente faz olhando para a raiz. Sabe aquela faxina que a gente faz em casa, que a gente usa produtos de limpeza, a gente põe luva, máscara, óleo, ou máscara, óculos, né? Olhos, ó. Óculos para fazer uma faxina. A gente precisa fazer isso no nosso emocional também. De repente, usar uma água sanitária, de repente, usar um X14, né, para limpar direitinho o bolor, tudo que está ali. Mas esses passos vão te ajudar. Mas vem para o workshop, tá? Sandra, eu quero saber mais sobre o workshop. Me manda um direct que eu te passo todos os detalhes. Nesse workshop, nós vamos trabalhar essa voz interna, a intuição, para que você volte a fazer as pazes com você, com a sua essência. E saiba de uma coisa, a tua intuição vai te ajudar a não cair mais em ciladas. Não é só nos relacionamentos amorosos, é nos relacionamentos profissionais, amigáveis, familiares, em todos eles. Então, o ganho é muito grande, é muito grande. Sandra, e será que eu vou precisar acabar com o meu casamento? Não, de repente não. Você vai acabar com essa fase ruim e vai melhorar. Sandra, eu tô sozinha, eu vou encontrar alguém? Se você trabalhar a raiz do que tá te fazendo ficar só, sim. E não caia na ingenuidade de falar assim: ah, mas eu tô só porque não tem homem bom. Homem é um artigo de luxo e escasso, que eu já ouvi muito isso aqui, sabe? Mulheres chegando para mim falando assim: eu tô sozinha, sabe, Sandra? Por quê? Porque tá faltando homem no mercado, você não tem noção. O pouco que tem tá casado. Os outros que sobram, mais da metade não gosta de mulher. E os outros que sobram
não são bons. Então, não é bem assim. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. Vamos lá para os passos. Sandra, quais são os passos para eu começar a recuperar a minha intuição? Primeiro, você vai pegar o seu caderno que eu pedi para você trazer e você vai escrever aí, agora, aquilo que até hoje você não admitiu em voz alta. Aqueles sinais, aquilo que você viu, aquilo que você sentiu, aquilo que você desconfia e que você começou a duvidar, a dizer que não era bem assim, que o problema era você que está vendo coisas aonde não existe. Escreva. Esse é o primeiro passo. Escrever aquilo que você não quer admitir, ou porque você está fingindo que não vê, ou porque você está com medo de perder, por qualquer razão. Por uma crença religiosa, Sandra. Sabe o que que é? Essa semana, não, semana passada, na Semana dos Namorados, eu atendi uma mulher que ela falou assim: Sandra, mas o dirigente da minha igreja disse que eu tenho que perdoar e seguir. E seguir. Você pode até perdoar, mas você não pode ficar colocando panos quentes. Você não pode. Você pode perdoar porque o perdão é algo muito sublime, muito elevado. Mas perdoar não significa que a pessoa vai mudar. A gente tem que trabalhar aqui dentro, aquilo que fez o que aconteceu acontecer, que de repente foi uma traição, foi um distrato verbal, né? Porque maus tratos, gente, numa relação, não é só a pessoa te trair, não é só a pessoa gritar com você, falar coisas que te ferem, que te machucam, né? É tudo isso e muito mais. Às vezes é a pessoa se aproveitar de uma fragilidade sua. Muitas vezes você ganha muito bem, a outra pessoa é a pessoa mais da preguiça, né? E você tá só subindo na profissão e a outra pessoa se aproveita disso, sabendo que você tem medo de ficar só. A pessoa vira para você e tá sempre lá, me dá um dinheiro para tal coisa, vou fazer um curso disso, vou fazer um curso daquilo, vou fazer tal coisa. O que é isso? O que é isso? É um amor infantil, né? Porque quem dá dinheiro para a gente fazer alguma coisa é o pai e a mãe quando a gente é criança e adolescente. Adultos arregaçam as mangas e fazem acontecer. Ah, Sandra, mas eu tenho muita graduação, estou desempregado. E aí? E aí? Se vira com o que tem hoje. Vai fazer um Uber, vai fazer alguma coisa que dá hoje. Porque se você está aí pedindo para o outro dinheiro, você está agindo como criança, né? Então, às vezes a pessoa está ali se aproveitando dessa fragilidade sua. Escreva aquilo que você até hoje não admitiu verbalmente. Todos fizeram? Posso seguir? Manda aí um joinha, fala aí alguma coisa para mim, para eu saber se a gente está todo mundo junto. Posso seguir? Sandra, isso que você está falando é muito forte. Sim, é muito forte, né? Não é para qualquer pessoa. É para gente. Gente, e por falar em mulher forte, né? É para mulheres fortes mesmo ouvir isso aqui. Mas você precisa entender uma coisa: tem muita mulher que confunde os conceitos, né? Mulher forte, sendo aquela mulher que aguenta de tudo, né? Cria os filhos sozinha, leva a casa, leva o relacionamento, tem que estar bonita, porque tem um padrão que a sociedade cobra. E ser a mulher forte, aquela mulher que é capaz de olhar para ela,
resgatar a intuição, buscar exorcizar os fantasmas internos dela. Como, Sandra? Fazendo uma mentoria, participando de um workshop, fazendo uma constelação familiar, fazendo uma terapia voltada para o que você precisa, que eu atendo aqui muitos casais. Então, é sobre isso. A gente precisa desconectar, porque tem muita mulher que acha que ser forte é isso, eu tenho que suportar, porque a vida é assim mesmo, injusta com as mulheres. Não, não é assim mesmo. Isso não é ser uma mulher forte. Isso é você estar num lugar onde você não reconhece o seu valor e o seu poder. A mulher forte é a mulher que tem a capacidade de buscar exorcizar os seus fantasmas, falar o que sente, se conhecer, porque muita gente não se conhece, né? Então é sobre isso. Segundo passo. Tá todo mundo comigo? Manda aí um coraçãozinho, um joinha para eu saber. Esperar vocês mandarem para a gente seguir. Estamos nos aproximando do fim. Manda aí um coraçãozinho para eu saber se eu posso seguir. Estamos juntas? Posso, né? O segundo passo, eu quero que você agora feche os seus olhos por um instante. Eu quero que você se conecte com o seu corpo. Calma, calma, tá? Se conecte com o seu corpo. E diz para mim ou para você, se você não quiser dividir aqui comigo, aonde que o seu corpo está contraído. Sente o corpo, respira. É na garganta, nos olhos, na barriga, no ventre, nas pernas, aonde que está contraindo? Descobriram? Sentiram? Porque o corpo mostra para você. O seu corpo, ele te conta aonde está a dor, a contração, quando a gente para de se enganar, quando a gente para de tentar encontrar uma explicação aleatória. Então chora, Karen, deixa sair. O seu corpo, ele tá segurando muita coisa, tá? Isso é importante, gente, a gente aprender a ouvir o nosso corpo. De repente, ó, tá no coração. O que que o seu coração tá trazendo? Talvez você esteja aí lidando com pressão alta, alguma coisa assim. Ah, Sandra, é só porque eu tô envelhecendo. Todo mundo que envelhece tem problema. Não é bem assim. Não, tá? Isso aí é aonde a sua intuição, o seu corpo tá mostrando atenção. E às vezes, se está no coração, tem uma dificuldade, que pode ser de dar amor, de falar, de receber amor, né? Ontem eu atendi uma mulher que nós fizemos um exercício e a tensão estava toda no ventre. E o corpo dela estava falando isso, a dificuldade que ela tinha de sentir prazer numa relação durante o sexo. E isso vem do quê? É físico, Sandra, é físico, tá faltando hormônio. Calma, gente. Vocês não são ingênuas, né? Vocês sabem que o sintoma físico tá denunciando um problema emocional. E não é vergonhoso, porque nós fomos criados de uma forma que às vezes os nossos pais não tinham inteligência emocional para lidar com a gente. Às vezes a gente falava qualquer coisinha e ó, dá-lhe taca. Quem nunca apanhou aqui? Eu apanhei demais. E quando a gente apanha, o nosso corpo entende que se o pai e a mãe que a gente ama bate na gente, a gente entende, está registrado na camada infantil. Amor dói. E aí a gente vai sentir muita dor no corpo, que é para condizer com a crença que a gente tem que o amor dói. E aí às vezes a gente apanhou aonde? No bumbum, né?
E aí vai ter aquela mulher que sente muito prazer quando apanha, mesmo, literalmente falando, e vai ter aquela mulher que nem consegue ter prazer numa relação, porque aquela região do ventre, do bumbum, do quadril, que era para ser uma região de prazer, guarda dores. Entende? O pescoço, ó, né? Quanta coisa você tá sustentando e você tem a dificuldade de se curvar no sentido de flexibilizar, de se movimentar, de se articular. Então, cada pessoa precisa olhar para o que está dentro de si. E ó, eu quero parabenizar vocês que estão tendo a coragem de fazer esse exercício, tá? Isso aqui não é para gente fraca, não. É para gente forte, porque você está entrando em conexão com o seu corpo e o corpo é a morada da alma. E é na alma que está a intuição. Você está se conectando de novo com você, com a sua essência. E agora você sabe que se você precisa tomar um remédio para pressão, de repente, né, para essa parte do pescoço que talvez você tenha torcicolo, rigidez e tantas outras coisas, você precise de um remédio, de uma fisioterapia, mas se você não trabalhar o emocional para soltar isso aqui, não ajuda. Ser forte custa caro, custa. E o que eu quero trazer aqui para vocês é essa desconstrução. Pare de achar que você tem que ser a mulher forte, guerreira, Xena, Mulher Maravilha e sei lá mais qual heroína. Forte é um outro tipo de sentido. Ser forte é uma mulher que consegue olhar para as próprias sombras e falar: ok, eu tenho sombras, mas eu tenho luz também. E aquilo que doeu em mim, na minha história, eu vou olhar, eu vou integrar, eu vou curar. Tá? É isso. Terceiro passo. Isso que você anotou, isso que você viu agora no seu corpo, você vai parar de justificar. Ai, Sandra, sabe o que é? Meu pescoço tá doendo porque eu dormi errado. Nossa, mas deu um jeito, sabe? Eu dormi errado, agora eu tô com dor, tô com dor. Pare de justificar. Pegue o sinal que o seu corpo está trazendo para você, né? Não ignore o seu corpo. Sim, está doendo? Faça uma acupuntura, vai ao médico, veja o que pode ser feito para ajudar a aliviar o sintoma e olhe para a causa raiz. Presta atenção. Já viram filmes onde tem os estivadores, né? Aqueles homens que pegam sacas e sacas nos portos e jogam aqui e leva para o caminhão, leva para o container. Pensa, você está carregando essas sacas aqui. Por que você tem que carregar tudo? Por que você não sai devolvendo os pesos que não são seus? Ó, esse é do meu marido. Pega, amor, carrega, você dá conta. Eu, hora nenhuma, tentei salvar meu marido. Hora nenhuma. O peso é dele. Ele carrega. Ele carrega. Eu sou parceira. Entendeu? Quando ele falou, amor, por onde eu começo a olhar para o emocional? Eu falei, começa por aqui. É outra coisa, não é salvar. Então, comece a devolver os pesos. Ah, Sandra, meu filho está passando por tal coisa. Seu filho já é maior de idade? Devolve, ele dá conta. Seu filho é criança? Então, não necessariamente o peso é do seu filho, né? Porque as crianças e os adolescentes, até os 15, 16 anos, eles estão ainda carregando coisas dos pais, tá? Então, pare de justificar. Por exemplo, eu recebo muitas mulheres na roda de mulheres, que é essa roda que eu estou convidando para vocês virem participar, o workshop, né? Que a mulher fala assim, Sandra, você não tem noção do quanto eu sinto dor no ato sexual. Pare de justificar que é porque você está no climatério, que está faltando lubrificação, que o outro não é carinhoso.
o seu corpo está mostrando um negócio para você. Tem uma dor que está registrada aí. Às vezes é um abuso que você sofreu, às vezes é uma dor ancestral. A sua mãe, a sua avó, alguém foi abusado e isso passou. Porque passa, a gente não recebe só a cor dos olhos, a gente recebe tudo, tudo. E comece a olhar para isso. Sandra, mas eu tô mesmo no climatério. Eu também tô. E tô lá fazendo, né, todos os exames que precisam para ver se preciso suplementar alguma coisa. Mas se você não trabalhar o emocional, não tem lubrificante que vai dar jeito nisso. Não tem. Quantas mulheres você conhece que usam? E que o alívio ele é pequeno, entendeu? Pare de justificar. Busque ajuda, sim, para o corpo, né? Mas faça o outro pedaço também, porque você não é um pedaço de carne somente. Você é um corpo, uma mente, uma alma. Você tem um corpo emocional, você tem um corpo energético, você tem um corpo espiritual. Aí você só quer cuidar do espiritual, vai lá, faz os seus rituais, tudo, todo fim de semana. Você só quer cuidar do corpo, vai no médico, ok, mas e o restante? E a parte emocional? Você não é uma coisa ou outra. Você é uma mulher inteira, completa, completa. Você não tá quebrada, não tá faltando pedaços seus, mas você precisa se olhar integralmente, tá bom? Quarto passo. Aprenda a diferenciar medo de intuição. Como assim, Sandra? O medo, ele vem exatamente assim, te trazendo medo. Nossa, mas e se eu falar o que eu sinto e ele me deixar, e ele não me desejar mais? Muitas mulheres chegam para mim com esse medo. Sandra, entrei no climatério, tá ficando diferente o meu corpo, né? Não tenho mais o mesmo desejo sexual de antes. E se ele me deixar? E se o relacionamento esfriar? E se ele me trair? Isso é medo, isso não é intuição. A intuição, ela é serena. Grava isso, escreve isso. Ela é firme, ela é profunda. A intuição, ela chega para você sem virar ansiedade. Teve medo, virou ansiedade, você já sabe, não é intuição. Porque tem muita gente que fala isso, Sandra, eu sigo a minha intuição e eu me dou mal. Porque você não está seguindo a sua intuição. A intuição não faz você se dar mal. Tá? Ficou claro? Faça uma pergunta assim, nesse quarto passo. Essa sensação, o que eu estou vivendo, né? Isso está me orientando para um caminho ou isso está me apavorando? Isso é clareza. Quinto passo. Eu quero que você comece a contar a verdade para você antes de você ir conversar com seu parceiro, ou com uma amiga, ou com qualquer pessoa, tá? Como assim, Sandra? Primeiro, ó, você escreve aquilo que você nunca admitiu, mas que você já viu. Segundo, você vai sentir o seu corpo e ver aonde está a tensão, aonde o seu corpo está contraindo. Você vai parar de se justificar. Terceiro passo. Quarto passo, você vai distinguir o medo da intuição. O que eu estou sentindo é medo ou é intuição? Como? Faça a pergunta para você. Essa sensação que está aqui comigo, ela está me orientando para buscar uma cura, para resolver tal coisa, para desbloquear, ou está me trazendo uma sensação de apavoramento? E o quinto, conte a verdade para si
antes de falar com outra pessoa, né? Comece a ter conversas internas com você, faça uma escrita mesmo terapêutica, tenha um caderno só para você anotar suas coisas, sabe? Vocês mulheres, nós mulheres, perdemos muito quando a gente parou de ter o nosso diário. Porque quando você escreve, você coloca para fora. Nem tudo você vai dar conta de resolver sozinha. Às vezes você vai precisar de uma terapia, de uma constelação, de um grupo terapêutico como que eu estou te convidando, mas tem muita coisa aqui escrevendo. Você vai ser a sua própria terapeuta e vai conseguir. Então, fale a verdade para você. Poxa, meu marido está ausente, meu marido não conversa comigo. Ah, mas é porque ele trabalha muito. A verdade, lembra? Por que o seu marido não conversa com você? Porque muitas vezes é cômodo, né? Tô dando sugestões de respostas que podem aparecer. Às vezes é cômodo, você resolve tudo, ele vai conversar para quê? Para ter que dividir a carga com você? Você já acostumou ele mal, às vezes ele não está conversando com você porque vocês estão desconectados, às vezes ele não sabe lidar com emoções, e aí você fala a verdade para você, porque às vezes você quer uma coisa de alguém que a pessoa não sabe dar, não pode dar naquele momento, e você vai ter que buscar um caminho para você. Quando você estiver bem, é a historinha da máscara de oxigênio do avião. Em caso de despressurização, máscara cairão. Coloque primeiro em você, depois você ajuda alguém. Então, primeiro você vai curar o seu interior, você vai dar conta de se sustentar emocionalmente e depois você pode ajudar, colaborar com o outro, tá? Depois de você. Você é mais importante. E por último, mas não menos importante, eu quero que você aprenda, mulher, a abrir uma porta por dia. Sandra, traduz, o que é abrir uma porta por dia? Você não vai resolver a sua vida inteira numa sessão terapêutica, num grupo terapêutico, numa constelação. É uma vida, né? Você não vai resolver a sua vida inteira assistindo uma única live, mas você pode fazer um pouquinho todos os dias. Por exemplo, se fazer uma pergunta todos os dias, você pode dar voz para uma percepção e seguir esse passo a passo que eu estou trazendo para você. Você pode escolher ter uma conversa por dia, por semana, com o marido, com o filho, com o chefe, com uma amiga. Mas, um exemplo, você vai falar com o seu marido, né? Tem tanta coisa aí para ser resolvida, só você sabe, né? Você não chega querendo resolver tudo, porque não vai dar. Ele não dá conta. Nem você, por enquanto, está dando. Mas em breve vai conseguir, porque é um passo a passo, né? Então, assim, ó, você tem o problema dos filhos para resolver, você tem o problema, de repente, da máquina de lavar que quebrou, tem uma questão emocional, sexual de vocês que você quer falar. Não traga tudo, não traga tudo. Escolha um assunto, um só, e só fale desse assunto, seguindo o passo a passo que eu trouxe na aula passada. Se você não assistiu, seria importante você assistir para você saber como se comunicar. Não vai resolver a raiz do problema, mas vai ajudar muito, porque a raiz é aquela que está dentro, lembra? É uma crença, é um trauma, é um bloqueio, alguma coisa que tem dentro. Mas aprender a se comunicar já ajuda muito, muito. Escolha colocar um limite todos os dias nas suas relações. Às vezes as pessoas estão te sobrecarregando. Você é uma boazinha, você é a salvadora e todo mundo vai lá e fala, né? Vou te dar um exemplo aqui. Karen, me ajuda, me empresta o carro, amiga. Tô precisando tanto. Tanto, você não vai entendendo, você não tá entendendo, é urgente. Aí você empresta o carro, aí chega outra e fala, amiga, tô precisando da sua ajuda, apareceu aqui um problema e tal, não tenho com quem deixar os meninos, preciso que você seja a minha rede de apoio. Aí você pega os meninos, né, da sua amiga e cuida para ela ir fazer alguma coisa. Aí liga a sua mãe e fala, filha, preciso de você, mamãe tá passando mal, marca uma consulta para mim, porque os nossos pais vão ficando idosos, vão precisando da gente, né? E aí você vai absorvendo tudo de todo mundo, tá? E aí?
E a Karen? O que sobrou para a Karen? A Karen tem tempo para ela? Ela teve tempo hoje para olhar para as emoções, para fazer a escrita terapêutica dela? Começa a colocar limite. Amiga, não posso te emprestar o carro, não tem que dar justificativas, tá? Não posso. Pronto, tem um compromisso. Amiga, não posso ficar com as suas crianças hoje. Gostaria muito de retribuir o favor que um dia você fez para mim, mas hoje não vai dar. Mas amanhã eu consigo. Coloca um limite por dia nas pessoas, na amiga, no marido, né? No marido também, porque marido ele vai se acomodando que nós mulheres somos multitarefas, damos conta de muitas coisas e vai colocando ali coisas para a gente fazer, né? O marido muitas vezes fala, amor, meu marido às vezes fala isso para mim, fala assim, amor, me lembra que à noite eu quero ligar pro meu pai. Olha o que o meu marido fala. Aí eu falo, amor, como é que é? Eu te lembrar que você quer falar com seu pai? Amor, anota na sua agenda, põe o despertador para tocar, né? Eu sou esposa, eu não sou secretária. Falo com jeitinho, com carinho, mas o meu marido e eu já estamos num outro nível de conversa. Mas no seu relacionamento aí você vai encontrando o caminho. Às vezes meu marido fala assim, ó, amanhã eu não posso tal coisa, de repente, vou dar um exemplo aqui que já aconteceu. Teve um dia que ia ter uma confraternização no trabalho, e aí ele falou, amor, tudo bem eu ir? Tudo bem, não vejo problema, né? Era um horário de almoço, só o pessoal da equipe do trabalho, tá tudo certo. Vai lá. Mas aí, ó, ficou para eu buscar os meninos, que normalmente a gente divide tudo. Ficou para eu buscar, ficou para eu fazer o almoço, ficou para a tarde eu levar no futebol, eu levar no inglês, porque do almoço aí ia voltar para o trabalho, porque tinha outras coisas. E daí foi um dia que eu fiz muita coisa, né? Muita coisa. No dia seguinte eu falei, hoje tudo é com você. Tá aí. Pega a sua responsabilidade. A gente vai equilibrando, a gente vai trocando, né? Eu não casei para ter um filho, eu casei para ter um marido, um parceiro. Um parceiro. Lembra lá do início da aula, o amor maduro? O amor maduro tem trocas. A Karen falou que parece até que eu conheço ela. É porque eu já vivi isso também, Karen. Nós mulheres somos muito assim, né? É o irmão que liga e fala: irmã, me ajuda com tal coisa? É a amiga que liga, principalmente aquelas amigas mais próximas que confundem muito os limites e a gente tem que pôr um limite. Ó, eu te amo, você é minha amiga, mas o limite é esse. O limite é esse. Né? E a gente precisa ir colocando limite nas pessoas. Escolha por dia uma coisa para você fazer por você. Às vezes você está aí procrastinando e não é porque você é uma pessoa preguiçosa que não tem determinação, não é isso. Às vezes você está procrastinando, como uma mulher me falou esses dias, Sandra, tem 2 anos que eu te sigo. Tem 2 anos que eu me deixei de lado, que toda vez que eu queria fazer a sua mentoria, um filho meu pedia um dinheiro para uma coisa, filho adulto, tá? Na criancinha não. Pedia para outra coisa e tá aqui, tá aqui. E ela foi se deixando de lado. Então, se escolha, se coloque na sua agenda de prioridade, né? Teve uma que falou assim para mim, Sandra, mas eu dei o dinheiro porque meu filho queria muito fazer um intercâmbio e eu quis proporcionar isso para ele. Eu falei, que idade tem seu filho? Ah, meu filho tem 26. Poxa, gente, um filho de 26 anos já tinha que estar se bancando faz tempo, né? Aí a mãe, com 40 e lá vai, porque foi mãe muito jovem, estava adiando as questões emocionais dela para proporcionar para o filho um intercâmbio. Gente, ninguém morre de ficar sem intercâmbio, não. Deixa o seu filho trabalhar e fazer por ele, você já fez muito, entendeu? Dizer não para os nossos filhos é fazer os nossos filhos crescerem e valorizarem cada conquista deles, tá? É isso. E o que mais eu posso trazer para contribuir com vocês? O workshop, que vai ser um valor simbólico para você dar esse primeiro passo, para você parar de falar, Sandra, estou sem tempo, estou sem dinheiro, né? Então, venha para o workshop, você vai começar a acessar essa sua parte íntima, essa sua intuição, a sua alma de um lugar de sabedoria,
Mas existe um processo para isso, né? Então venha participar. Sandra, quero saber o valor do workshop. Me manda um direct que a gente te passa os detalhes, tudo certinho, mas já posso falar para você. Ao vivo, R$ 197, assim, um negócio espetacular, tá? Espetacular, que eu e a minha equipe preparamos para contribuir com vocês. Sandra, verdade. E quanto mais a gente ajuda, mais pensam que temos obrigação. Exatamente isso. Teve um ano, presta atenção nisso, né? Meu filho estuda numa escola particular e tem muitas crianças que têm bolsa. E eu acho isso legal, né? É inclusão, é abrir portas para acolher outras pessoas. E aí eu percebi que tinha sempre uma confraternização na sexta-feira, ou um aniversariante do mês, e o que a professora mandava para mim era sempre algo muito grande, que eu poderia fazer, mas estava sendo injusto. Aí eu fui questionar a professora, porque assim, para eu fazer aquilo, eu tinha que sempre desmarcar alguém da minha agenda, porque eu sou a mãe que na hora que eu estou no papel de mãe, eu sou mãe. Na hora que eu estou no papel de esposa, eu sou esposa. Na hora que eu estou com vocês, eu sou profissional. Eu não fico misturando os papéis, mas quando eu estou naquele papel, eu vivo aquele papel. Então era sempre assim, um bolo para o meu filho, um pão de queijo, um negócio, mas o meu filho e eu não somos o tipo de mãe e filho que a gente vai comprar o bolo. É porque é um momento que eu tenho com o meu filho ali, sabe? De presença, de tempo de qualidade. Então a gente faz o bolo. Aí eu fui conversar com a professora. Eu falei, mas por que você sempre manda isso para o João e para mim? Por que você não reveza, pede um suco, alguma coisa diferente, né? Aí, olha só o que ela virou e falou. É porque a mãe do Beltrano, ela não tem muito talento para isso. A mãe do Ciclano, ele é bolsista e não sei o quê. E foi dando mil e uma justificativas, né? Eu falei, olha, e a mãe do João Lucas é uma mãe como outra qualquer. A mesma disponibilidade que eu arrumo para ficar com meu filho e fazer isso, que é um movimento de integração, né? A outra mãe pode fazer também. Não é porque a mãe é bolsista que ela não pode fazer um bolo. Não é porque a outra mãe não tem tanta habilidade que ela não pode fazer um bolo. Ela vai lá com o filho e compra. A outra mãe não pode comprar, mas pode fazer um bolo de caixinha em casa. Não é pelo valor financeiro, entendeu? A gente precisa começar a colocar limite nas pessoas, independente de quem é. Depois disso, todas as vezes que eu chegava para pegar meu filho, que ela ia me entregar qual que era a parte do João, ela já vinha falando, nossa, Sandra, dessa vez eu dividi, tá? Dessa vez, esse mês o João Lucas vai trazer um suco. Dessa vez vai trazer não sei o quê. E é isso, a gente tem que colocar limite nas pessoas, seja lá quem for, seja lá quem for, tá? Comece a fazer isso por vocês, por vocês. Sandra, quero participar do workshop. Chama no direct que a gente te envia o link para você fazer a sua inscrição. Compartilhe essa live, ela vai ajudar muita gente mesmo, tá? Tem alguma pergunta? Posso contribuir mais com vocês? Falem agora ou se calem para sempre. Dá aqui um segundinho para vocês responderem. E você falou que é difícil, né? É bem desafiador, né? Porque as pessoas olham para a gente assim, somos educadas, aí a pessoa já pensa logo que nós somos bestinhas, bobinhas, né? Então, a gente precisa de vez em quando, deixar a mulher selvagem que vive aqui dentro, que faz parte da nossa essência, né? Sair. Naquele momento, hora nenhuma eu fui deselegante com ela, com o meu marido, mas eu vou colocando os limites. De vez em quando tem que pôr a mulher selvagem para fora. Não dá para ser educado o tempo todo, entendeu? Porque senão as pessoas não aprendem limite. Tem gente que é educada, que quando você falar com gentileza e com firmeza, a pessoa vai te ouvir. Mas tem gente que vai fingir que não entendeu o que você falou e vai se aproveitar de você.
e vai se aproveitar de você. Então, nós temos que ser espertas com os nossos irmãos, com a nossa mãe, com o nosso pai, com o nosso marido, com os nossos filhos, com as nossas amigas, com os nossos colegas de trabalho, porque tem gente boa, mas tem gente que não é boa. Tem gente que é difícil falar isso, mas é a realidade, né? Nós sabemos que tem gente que é muito desafiadora, né? Se fazem de bobos, de surdos, de mudos, de mortos, né? Para deixar tudo ali em cima da gente. Então a gente precisa estar muito ciente do nosso valor, saber seguir a nossa intuição e não a voz do medo e achar que o medo que está falando com a gente é a intuição. Separar a culpa. Lembra? Olha, o amor que dói, ele gera culpa. O amor maduro, não. Então, quando eu falei para o meu marido assim, ó, amor, hoje é seu dia, ontem eu fiz tudo, hoje você faz, que hoje eu vou tirar esses pequenos horários para mim. Porque eu tenho a minha rotina aqui como mulher também. Então, tem a hora que eu vou para academia, tem a hora que eu vou ler os meus livros, que eu vou continuar o meu processo de estudo, porque é uma educação continuada. E quando eu fico sobrecarregada e tenho que fazer tudo, eu vou abrindo mão dessas coisas, porque eu não vou sair desmarcando as minhas clientes. E aí, no dia seguinte, eu falei: hoje é com você, assume. E daí, ó, solta, libera. Não me importa se ele vai fazer comida, se ele vai almoçar no restaurante, se ele vai pedir pizza. Você resolve. Hoje o dia é seu. Hoje o dia é seu. Ontem eu fiz tudo, hoje você faz tudo. Porque às vezes vai acontecer, né? Tem períodos, por exemplo, quando eu estou em época de lançamento, eu também fico mais envolvida no trabalho. Eu estou preparando esse workshop para vocês, nós vamos passar um tempão juntas e ele vai ter que assumir tudo sozinho. E tá tudo bem. O que a gente não pode é deixar desequilibrar. Então, dá para viver um relacionamento amoroso sem se anular? Dá. Mas você tem que aprender a ouvir a sua intuição, a lidar com seus fantasmas internos, né? Porque senão a gente acaba se sobrecarregando. Eu te entendo, viu? Rose, eu te entendo, Kari, eu te entendo. Todas vocês que estão aqui que vão assistir essa live gravada. Eu já fui a mulher que senti a dor no coração, a dor no pescoço, mas era tanto peso que eu carregava, tanto. Gente, eu não tinha flexibilidade, ó. Eu não conseguia fazer esses movimentos de tanto peso aqui. E eu estava fazendo o quê? Né? Me sobrecarregando. O workshop, nós vamos passar uma manhã juntas, tá? Vai ser num sábado. E ali eu vou te entregar ferramentas, porque não dá para a gente abrir a caixa de Pandora e não resolver o que tem ali. Então, assim, ali nós vamos olhar para dores profundas. Eu vou te entregar o movimento, a ferramenta para liberar essa dor, para aliviar essa carga. Algumas dores a gente resolve na hora, outras a gente precisa de um pouquinho mais de tempo, dependendo da dor, né? Por exemplo, uma mulher que foi abusada sexualmente é uma dor que pode demorar um pouquinho. Agora, se você carrega a dor do abuso sexual, mas você não viveu esse abuso, foi uma dor herdada, a gente consegue liberar essa dor na hora. Então, cada mulher é única. Então, tem coisas que você vai liberar na hora, tem coisas que você talvez precise um pouquinho mais de tempo. Por quê, Sandra? Porque nós somos seres únicos, cada um sente de um jeito, tá? Mas eu vou passar com vocês ali uma manhã conduzindo terapeuticamente, com exercício, com ferramenta, para você se melhorar. Sabe quando você vai para um spa, faz unha, arruma cabelo, faz massagem, você não volta bem? É isso que nós vamos fazer, só que é um spa emocional, é um spa da alma. Então, se você quiser se inscrever, me manda uma mensagem que eu já passo os detalhes para vocês, ou eu ou a minha equipe, tá? Que a nossa demanda aqui tá alta, mas a gente passa os detalhes. E eu só posso dizer para vocês o seguinte: eu vou me dedicar 200%. Vem, porque vai ser transformador. Quem nunca participou de um workshop
é como se fosse uma imersão, né? Nós vamos mergulhar ali para as emoções. Porque, assim, isso que eu trouxe aqui hoje para vocês é ajuste de conduta, de comportamento. O comportamento melhora? Melhora, mas não resolve. Você vê que tem gente que faz dieta e emagrece, depois engorda. Por quê? A pessoa teve comportamento, ela seguiu dieta, fez exercício, às vezes tomou remédio, ok, mas ela não resolveu o que estava interno. Então não adianta você saber que a fome ela é emocional se você não trata o emocional. Eu recebi o marido de uma esposa, o marido de uma cliente, que ele fez 2 cirurgias bariátricas, 2. Então, assim, trabalhou a questão no corpo, ok? Né? Teve uma postura. Só que não resolveu porque não trabalhou o emocional. Engordou de novo e fez a segunda cirurgia. E aí agora ele veio, e eu só atendo os maridos, os namorados das minhas clientes, tá? E agora ele veio e ele falou, Sandra, agora eu preciso de ajuda, que eu não quero engordar de novo. Então a gente precisa ter essa consciência que o sintoma no corpo é um sintoma emocional, é um sintoma da alma e a gente precisa trabalhar os dois, tá bom? Então é isso. Me acompanhem. Vou convidar vocês também, vem para o grupo. Tem um grupo que eu sempre entrego muita consciência nesse grupo. Sandro, olha, não posso fazer o workshop agora, mas eu quero entrar no grupo. Me manda uma mensagem que a gente envia o link. Mas, gente, faz uma força. 197 é um valor que você consegue. É para você começar a dizer sim para você, tá? Isso é muito importante. Você precisa começar a se escolher, senão você não se conecta com a sua alma. Você fica ouvindo a voz do medo, a voz da culpa, a voz do julgamento e fala que é intuição. Por quê? Porque a gente precisa aprender a diferenciar as vozes. E lembra que eu falei, né? Como que é a voz da intuição? Leve, serena, serena. Não gera tensão. Então, ó, se veio a vozinha que te gerou tensão, ressentimento, peso na consciência, não é a voz da intuição. Não é, tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Muito boa a interação de vocês, Karen, Rose. Rose e Karen, se vocês ainda tiverem alguma dúvida sobre o workshop, me chama, tá? Que a gente tira as dúvidas. Mais alguém aqui? Deixa eu ver se mais alguém. Olha, qualquer um de vocês, tá? Vão assistir gravado, tem alguma dúvida? Pode me chamar, ou a mim ou a minha equipe, que a gente responde vocês. E, ó, o pessoal aqui do YouTube vai ter o link do meu suporte aqui na descrição desse vídeo. Manda uma mensagem que a gente responde vocês, tá? Gente, foi um prazer estar com vocês. Nos vemos.